Sorrisos entrelaçado. O paciente misterioso. Meu nome é Antônio, tenho 35 anos e sou dentista há mais de uma década aqui em Recife. Pensava que já tinha visto de tudo no meu consultório até o dia em que Gil apareceu na minha agenda. Era uma quinta-feira chuvosa quando minha secretária me entregou a ficha dele. Gil Santos, 28 anos, emergência, dor no dente do siso. O que não estava na ficha era como aquele homem conseguiria virar minha vida de cabeça para baixo. Ele entrou no consultório com uma mão no rosto, claramente sofrendo, mas mesmo assim conseguiu me cumprimentar com educação. Cabelos castanhos desarrumados pela chuva, olhos verdes que brilhavam mesmo com a dor, e um sorriso torto que tentava disfarçar o desconforto. Doutor Antônio? Desculpe aparecer assim, mas a dor começou de madrugada e não consegui dormir. Enquanto o examinava, notei suas mãos. Calejadas, mas delicadas. Mãos de quem trabalha com arte, pensei. Durante o procedimento para aliviar a dor, Gil se manteve calmo, confiante. Nossos olhares se cruzaram algumas vezes, e senti algo estranho no peito, uma aceleração que não sentia há anos. Você vai precisar extrair esse siso, expliquei após o exame. Mas hoje só vou medicar a dor. Pode voltar na próxima semana? Claro, doutor. E, obrigado por me atender tão rapidamente. Quando Gil saiu, fiquei olhando pela janela até vê-lo desaparecer na chuva. Havia algo nele que não conseguia explicar, uma energia que preenchia o consultório mesmo depois que ele partiu. Na semana seguinte, Gil voltou pontualmente para a extração. Dessa vez sem dor, pude observá-lo melhor. Usava uma camiseta simples que destacava seus braços definidos e uma calça jeans desbotada. Havia tinta azul sob suas unhas. Você é artista? Perguntei enquanto preparava os instrumentos. Sou restaurador de obras de arte, ele respondeu, e seus olhos se iluminaram. Trabalho principalmente com pinturas antigas. É por isso que minhas mãos sempre têm tinta. Durante o procedimento, Gil me contou sobre seu trabalho no Museu do Estado. Falava com paixão sobre devolver vida a quadros centenários, sobre descobrir detalhes ocultos sob camadas de verniz antigo. Sua voz tinha um tom musical que me tranquilizava. Deve ser gratificante, comentei, dar uma segunda chance para algo belo que estava se perdendo. Exatamente. Ele sorriu, e pela primeira vez vi seu sorriso completo. Era luminoso. É como você, doutor. Também cuida de sorrisos, não é? O procedimento correu perfeitamente, mas quando terminou, senti uma estranha relutância em vê-lo ir embora. Preciso voltar para acompanhamento? Perguntou Gil. Em uma semana, só para verificar a cicatrização, respondi, já antecipando nosso próximo encontro. Naquela noite, não consegui tirar Gil da cabeça. Sonhei com suas mãos restaurando não apenas pinturas, mas também consertando algo em mim que nem sabia estar quebrado. O retorno de Gil transcorreu sem intercorrências médicas, mas com muitas conversas. Descobrimos que ambos adorávamos café forte, que tínhamos nascido no mesmo hospital e que, curiosamente, frequentávamos a mesma livraria no bairro de Santo Antônio. Que coincidência, disse Gil, sorrindo. Talvez nos encontremos lá algum dia. Talvez, respondi, já planejando mentalmente minha próxima visita à livraria. 2 dias depois, estava folheando um livro sobre história da arte quando senti alguém se aproximar. Procurando inspiração, doutor. Era Gil, segurando um livro sobre técnicas de restauração. Meu coração disparou. Na verdade, estava pensando em aprender mais sobre arte, admiti. Alguém me fez perceber que não sei muito sobre o assunto. Posso ajudar com isso, ofereceu Gil, e havia algo diferente em seu olhar. Que tal tomarmos aquele café forte que tanto gostamos? Conheço um lugar especial. O café ficava em uma rua estreita da cidade velha. Era pequeno, acolhedor, com paredes cobertas de quadros de artistas locais. Gil conhecia o dono e até tinha uma obra exposta lá, uma restauração que havia feito de presente. Conversamos por horas. Gil me contou sobre sua infância, sobre como descobriu sua paixão pela arte, sobre um relacionamento anterior que havia terminado mal.
Eu falei sobre minha profissão, sobre a solidão que às vezes sentia no consultório, sobre como havia me fechado para relacionamentos depois de uma decepção amorosa. Às vezes, disse Gil, mexendo o café, as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. Nossos olhos se encontraram e, por um momento, o tempo pareceu parar. Havia uma pergunta silenciosa no ar, uma tensão boa que fazia meu coração acelerar. Gil, comecei, mas ele me interrompeu. Eu sei, Antônio. Também sinto isso. Saímos do café caminhando devagar pelas ruas de pedra da cidade velha. A brisa noturna carregava o cheiro do mar e o som distante do movimento do centro. Gil parou diante de uma igreja antiga, suas pedras iluminadas por luzes amareladas. Sabe o que mais amo no meu trabalho? Perguntou, olhando para a fachada histórica. É descobrir que, por baixo de anos de negligência, sempre há algo belo esperando para ser revelado. Virei-me para ele. E você acha que isso se aplica às pessoas também? Principalmente às pessoas, respondeu Gil, se aproximando. Às vezes construímos tantas camadas de proteção que esquecemos da beleza que existe por baixo. Estava tão perto que podia ver as pequenas pintas douradas em seus olhos verdes. Minha respiração falhou quando ele levantou a mão e tocou meu rosto gentilmente. Posso? Sussurrou. Em resposta, diminuí a distância entre nós. Nosso primeiro beijo foi suave, questionador, como se ambos estivéssemos testando um terreno desconhecido. Depois veio o outro, mais profundo, mais certo. Quando nos separamos, Gil sorriu daquele jeito que já estava se tornando meu vício. Isso mudou tudo, disse ele. Para melhor? Perguntei. Definitivamente para melhor. Caminhamos até o carro dele de mãos dadas, como dois adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. Naquela noite, dormi com o gosto dele ainda nos lábios e uma certeza crescendo no peito. Gil não era apenas um paciente que havia se tornado especial. Era alguém que estava mudando fundamentalmente quem eu era. 3 semanas depois do nosso primeiro beijo, Gil e eu estávamos estabelecendo uma rotina. Jantares na casa dele, manhãs de domingo no meu apartamento, mensagens durante o dia que me faziam sorrir no meio das consultas. Foi numa dessas manhãs de domingo que tudo mudou. Eu estava preparando o café enquanto Gil folheava um álbum de fotos antigo que encontrara na estante. De repente, ouvi um barulho estranho. Ele havia deixado o álbum cair no chão. Gil? Tudo bem? Quando me virei, encontrei o pálido, olhando fixamente para uma fotografia que havia escapado do álbum. Antônio, disse ele com voz tremula, precisamos conversar. Peguei a foto do chão. Era uma imagem da minha formatura em odontologia, há 10 anos. Eu estava ao lado dos meus pais e de um garoto de uns 18 anos que eu não reconhecia imediatamente. Você não se lembra de mim, não é? Gil perguntou, sentando na beirada do sofá. Olhei mais atentamente para a foto, depois para Gil, tentando conectar os pontos. O rosto mais jovem, os mesmos olhos verdes, o mesmo sorriso. Meu Deus, sussurrei. Você é o Gil, filho do professor Martinez. Gil assentiu, engolindo em seco. Meu pai foi seu orientador de TCC. Eu estava visitando a universidade naquele dia. As memórias começaram a voltar. Professor Martinez, meu orientador favorito, sempre falava do filho que estudava artes. Eu havia conhecido Gil brevemente naquele dia, um jovem tímido que mal falará comigo. Por que não me contou? Perguntei, ainda processando a informação. No começo, achei que você fosse se lembrar. Depois, tive medo de que mudasse tudo entre nós. Que você achasse estranho, como se eu tivesse planejado isso. Sentei ao lado dele. Gil, você acha que eu me importo com isso? Não sei. Meu pai sempre falava muito bem de você. Dizia que você era seu aluno mais dedicado, mais talentoso. Eu, meio que desenvolvi uma admiração por você antes mesmo de te conhecer de verdade. A confissão me atingiu como um raio. Uma admiração. Uma paixão adolescente, Gil admitiu, corando. Por anos carreguei a imagem daquele dentista brilhante que meu pai tanto admirava.
Quando apareci no seu consultório com dor de dente, foi como o destino pregando uma peça em mim. A revelação de Gil criou uma estranha tensão entre nós. Nos dias que se seguiram, eu me peguei analisando cada gesto, cada palavra, questionando se nossos sentimentos eram reais ou baseados em uma fantasia de adolescência. Na consulta seguinte, Gil havia inventado uma sensibilidade dentária para me ver, o clima estava pesado. Você está diferente, ele disse, depois que terminei o exame desnecessário. Estou tentando processar tudo, admiti, guardando os instrumentos com mais força que o necessário. Antônio, o que sinto por você agora não tem nada a ver com aquele garoto de 18 anos. Isso é real. Como posso ter certeza? Como você pode ter certeza? Talvez você esteja apenas realizando uma fantasia antiga. A dor que vi nos olhos de Gil foi como um soco no estômago, mas eu estava confuso demais para parar. Se é isso que você pensa de mim, disse Gil, levantando-se, talvez seja melhor pararmos por aqui. Gil, espera. Mas ele já havia saído, deixando apenas o eco da porta se fechando e o perfume dele no ar. Naquela noite, caminhei pela praia de Boa Viagem tentando colocar os pensamentos em ordem. O som das ondas não conseguia abafar a voz da minha consciência, eu estava sendo um idiota. Gil não era mais aquele adolescente. Era um homem incrível que havia entrado na minha vida e a tornado melhor em todos os aspectos. E eu estava deixando o medo arruinar isso. Peguei o telefone e disquei o número dele, mas caiu direto na caixa postal. Tentei mais 2 vezes. Nada. Foi então que decidi que, se queria Gil de volta, teria que lutar por ele. Passei 3 dias tentando falar com Gil. Ele não atendia ligações, não respondia mensagens, e quando fui ao museu, me disseram que ele havia pedido alguns dias de folga. Foi minha secretária quem me deu a informação que mudaria tudo. Doutor Antônio, disse ela, entrando no meu consultório com uma expressão preocupada. O senhor se lembra do Gil, aquele paciente que vinha sempre? O restaurador. Meu coração disparou. Sim, por quê? Ele ligou cancelando todas as consultas futuras. Disse que estava se mudando de cidade. O mundo pareceu desabar ao meu redor. Gil estava indo embora por minha causa. Naquela tarde, fechei o consultório mais cedo e fui direto ao apartamento dele. A porta estava entreaberta, e pude ver caixas empilhadas na sala. Gil, chamei, batendo na porta. Ele apareceu carregando uma caixa de livros, e ficou visivelmente surpreso ao me ver. O que você quer, Antônio? Não deixe que o meu medo destrua o que temos, disse, entrando no apartamento. Estava com tanto medo de que você estivesse vivendo uma fantasia que não percebi que eu também estava, a fantasia de que podia te perder sem consequências. Gil colocou a caixa no chão, mas manteve distância. Para onde você vai? Perguntei. São Paulo. Consegui uma vaga num projeto de restauração no MASP. É o que você quer. É uma grande oportunidade profissional. Não foi isso que perguntei. Gil suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Não, Antônio. O que eu quero é ficar aqui. Com você. Mas você deixou claro que não confia no que sinto. Foi então que peguei uma das caixas e comecei a desempacotá-la. O que você está fazendo? Gil perguntou, confuso. Impedindo você de cometer o mesmo erro que eu, respondi, tirando os livros da caixa. Fugir do medo em vez de enfrentá-lo. Antônio. Eu te amo, Gil. Não o garoto de 18 anos que tinha uma paixão platônica. Eu amo o homem que restaura obras de arte, que fala com paixão sobre seu trabalho, que faz o melhor café que já tomei, que me fez lembrar como é bom se apaixonar. As lágrimas nos olhos de Gil me deram a coragem para continuar. E se você me amar também, o dentista de 35 anos que às vezes é teimoso e inseguro, não a fantasia de adolescente, então não vá embora. 6 meses depois, Gil ainda estava em Recife. Não apenas isso, ele estava morando comigo. O projeto em São Paulo havia esperado, e Gil conseguiu uma posição ainda melhor no Instituto Ricardo Brenan, trabalhando com a restauração de obras raras. Eu, por minha vez, havia aprendido a confiar não apenas nele, mas em nós.
Era sábado de manhã quando acordei com Gil já de pé, preparando o café. Ele usava apenas uma camiseta minha e boxers, os cabelos desarrumados do sono, e estava cantarolando baixinho. Bom dia, meu restaurador de sorrisos, disse, abraçando-o por trás. Bom dia, meu dentista favorito, respondeu, se encostando em mim. Seu único dentista, corrigi. Exatamente. Tomamos café na varanda, vendo Recife despertar. Gil me mostrava fotos do projeto atual, uma pintura do século XVIII que estava recuperando. Seus olhos brilhavam com a mesma paixão de sempre. Sabe o que descobri ontem? Perguntou, mexendo o café. O quê? Embaixo de uma das camadas de tinta, encontrei uma assinatura que ninguém havia visto antes. A obra pode ser muito mais valiosa do que imaginávamos. Como você sempre diz, sorri, sempre há algo belo esperando para ser revelado. Exatamente. Assim como nós. Gil se levantou e foi até a sala, voltando com um pequeno embrulho. O que é isso? Abra. Dentro do papel estava um pequeno quadro, não maior que uma folha A4. Era uma pintura delicada de duas mãos entrelaçadas, uma com pequenas manchas de tinta azul, outra com marcas de instrumentos médicos. Você fez isso? Perguntei, emocionado. Passei semanas trabalhando nele. É nós, Antônio. Nossas mãos, nossas profissões, nossas vidas, entrelaçadas. Olhei para Gil, para o homem incrível que havia transformado minha vida, que havia me ensinado que o amor às vezes chega de formas inesperadas, através de uma dor de dente e uma consulta de rotina. Eu te amo, disse, puxando-o para perto. Também te amo. Para sempre. Nosso beijo soube a café forte e promessas futuras. Lá fora, Recife continuava sua dança entre o antigo e o novo, entre tradição e modernidade, como nós, que havíamos encontrado algo completamente novo em uma história que começara anos antes. Algumas coisas, percebi, são ainda mais belas quando restauradas com amor. Fim. Às vezes as melhores histórias de amor começam na cadeira do dentista. Se você gostou dessa história de amor entre Antônio e Gil, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias românticas emocionantes. Polegar apontando para cima, dar um like se sorrisos entrelaçados tocou seu coração. Balão de fala, comentar de onde você está assistindo, queremos conhecer nossos ouvintes. Você está no Brasil? Em outro país? Conte para a gente. Deixe sua sugestão nos comentários. Que tipo de história você gostaria de ouvir no próximo episódio? Romance, drama, comédia? Seus personagens favoritos? Suas ideias são nossa inspiração. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade de amantes das boas histórias.